A síndrome de Down foi descrita inicialmente pelo médico inglês John Langdon Down em 1866. Pela primeira vez, ele conseguiu identificar, dentro da grande comunidade das crianças e adultos com deficiência, uma que tinha características muito específicas, que ele descreveu de forma absolutamente adequada. Hoje a gente sabe que essa condição ocorre em cerca de 1 para 600 ou 1 para 1000 nascidos vivos, no mundo inteiro, em todas as raças, sem nenhuma distinção. Existem 3 mecanismos pelos quais alterações cromossômicas podem determinar essa condição. A mais comum, e que ocorre em mais de 95% dos casos, é a chamada trissomia 21, em que, ao contrário de 2 cromossomos 21, que é a constituição cromossômica normal das pessoas, essas pessoas com a síndrome de Down têm 3, sendo que esse cromossomo 21 adicional, na grande maioria dos casos, vem da mãe, embora tenham sido descritos alguns raros casos em que esse problema foi identificado no pai. Essa forma de alteração cromossômica que dá origem à trissomia tem uma relação muito próxima com a idade materna, de tal modo que nós sabemos que a incidência em mulheres abaixo de 30 anos é de 1 para 2.500. Com idades entre 29 e 34 anos, sobe para 1 em 1.200. E entre 35 e 39, sobe mais, chegando a 1 para 200, o que mostra claramente essa relação entre idade materna e a ocorrência da síndrome de Down. Ao que tudo indica, quando a alteração cromossômica vem do pai, aparentemente não há necessariamente uma relação com a idade. Muito embora pareça um paradoxo, ainda que seja verdade essa relação com a idade materna, se você for estudar todos os casos de síndrome de Down, na verdade, a maior parte nasce de mães mais jovens. O que significa que, como mães mais jovens habitualmente têm mais filhos do que mães mais idosas, havendo uma relação de 1 para 600 ou 1 para 1000 entre nascidos vivos, claramente, de um modo geral, mais crianças com síndrome de Down vão nascer decorrentes de gestações de mulheres em qualquer idade, inclusive as mais novas. A outra forma de alteração cromossômica ligada à síndrome de Down é a chamada translocação. Na translocação, ao contrário do que acontece no grupo que eu citei anteriormente, que tem 47 cromossomos ao invés de 46, na translocação, o número cromossômico total é normal. No entanto, um cromossomo 21 se prende a outro cromossomo, em geral 14, de tal forma que você tem as mesmas manifestações que você encontra no primeiro grupo, mas agora determinado por uma alteração cromossômica diversa. E a terceira forma de constituir um feto com síndrome de Down é o chamado mosaicismo, em que, por uma alteração no momento da duplicação das células do bebê, eu tenho uma mistura de células normais com células alteradas pela presença de cromossomo 21 adicional. Há discussão a respeito do que eu vou dizer em seguida, mas alguns autores afirmam que nos casos de mosaico e nos casos de translocação, principalmente no mosaico, você pode ter uma atenuação do quadro clínico, inclusive no fenótipo, que é o aspecto físico que esses indivíduos têm. Vale aqui lembrar que, em graus variáveis de deficiência intelectual,
estão sempre presentes nessa condição. E alguns autores afirmam que o comprometimento intelectual possa ser menos importante do que naqueles indivíduos com a trissomia 21. Importante chamar a atenção para o fato de que, nos casos de translocação, se esse defeito estiver presente, principalmente na mãe, as chances desse casal vir a ter mais filhos com a mesma condição é muito superior àquela de casais em que o que ocorreu foi a trissomia ou o mosaico. Atualmente já existem métodos que podem levantar a suspeita ou mesmo confirmar que o bebê, já nas primeiras semanas de gestação, é portador dessa condição. Um teste, o NIPT, que é realizado, é um exame sanguíneo realizado na gestante, pode mostrar a suspeita de, pode até inclusive confirmar. O ultrassom morfológico pode mostrar algumas alterações fenotípicas, por exemplo, um aumento da prega do pescoço, da nuca, e a amniocentese, em que você extrai uma quantidade pequena do líquido amniótico e pesquisa nessa amostra a presença de alterações cromossômicas, inclusive os da síndrome de Down. Uma vez identificado um bebê com síndrome de Down por um desses procedimentos pré-natais, cabe ao casal, ouvindo, obviamente, a opinião de experts, um médico, e dependendo do país em que vivem, podem decidir, se assim quiserem, a interrupção da gravidez. Não é o que acontece no nosso país. A presença de uma criança com diagnóstico de síndrome de Down pré-natal não justifica, do ponto de vista legal, a realização de um aborto provocado. Após o nascimento, sabendo-se que na síndrome de Down você pode ter comprometimento de vários órgãos do organismo, você pode ter problemas cardíacos, intestinais, oculares, do sistema nervoso, imediatamente procurar uma equipe que conheça em detalhes o que deve ser feito, inclusive uma equipe médica, para que os vários especialistas de início possam determinar quais domínios do organismo estão afetados e poder propor os tratamentos que lhes pareça o mais adequado.